Oi, meninas, voltei. Vocês estão por aí? Estou vendo todas aqui, sim, mas já apareceu. Opa, a Mel também, muito bom. Eu peguei um monte de objetos aqui em casa e a minha cachorra, ela tem certeza que é para brincar com ela agora, porque quando eu pego um monte de coisa, peguei bola também por causa da aula agora. Ela tá me cercando aqui pensando, uhul, que bom. Ela vai sair desse quartinho que ela fica aí e vai brincar comigo. Então ela tá aqui numa expectativa que, coitada. Vamos lá, então. Gente, então, essa foi a primeira unidade temática que a gente trabalhou, né? Só reforçando, essa unidade temática de álgebra, quando a gente fala entre as habilidades, né, os objetos de conhecimento do primeiro e do segundo ano, elas são muito semelhantes. Sempre o primeiro ano é muito uma continuidade da educação infantil, aparecendo novos elementos, né? Mas o que muitas escolas de educação infantil percebem que o infantil 5 lá, da educação infantil, tem que ser o primeiro ano, não, né? Deveria ser, na verdade, o inverso, né? O primeiro ano com muito mais cara de infantil 5, para que a criança não perceba, né, toda aquela coisa de, nossa, agora é o ensino fundamental, agora vocês vão ver que tem que muita tarefa, que tem que estudar, não. Né? Não é esse foco, pelo menos, que a BNCC traz, né? Inclusive, existem partes da BNCC falando exatamente dessa transição, né, da transição da educação infantil para o primeiro ano, de maneira muito acolhedora, gradativa, percebendo, né, para que os professores se conversem. Então, por isso que as habilidades de várias unidades temáticas entre o primeiro e o segundo ano, e como o princípio da BNCC é pela ideia do espiral, elas acabam sendo semelhantes mesmo. Quando a gente lê um ou outro, são pequenas, vão tendo incrementos muito de maneira processual, gradativa, não é nada que rompe, né? São elementos que vão aparecendo ao longo, ok? Então, isso vai acontecer com todos, por isso que nessa parte, quando a gente está falando das unidades temáticas, a gente não falou da de números ainda, essa é a que a gente vai ter maior quantidade mesmo de conteúdos aqui, né, de números, porque daí aparece a questão das operações, né, como a criança vai estar construindo operações de adição, de subtração, enfim. A de álgebra veja que é a unidade menorzinha que aparece na BNCC, né, com 2 objetos ali de conhecimento, as habilidades também mais simples, mas olha o quanto que se desenvolve com elas, né? E de geometria e grandezas e medidas, que é a proposta hoje, depois tem probabilidade estatística, ainda em números, que a gente também vai atuar na próxima aula. Então, aumenta um pouquinho aqui nessas outras unidades temáticas. Do segundo ano, então, de novo, né, é a mesma coisa, vai tendo pequenos incrementos. Então, quando a gente está falando em atividades, nessas propostas, a gente já está pensando no primeiro e no segundo ano, tá? Geometria. Então, a geometria... Só um pouquinho, que a porta está com cara que vai bater. Peraí. Quando a gente está falando em geometria na BNCC, é muito do que, ainda mais no primeiro e segundo ano, principalmente no primeiro ano, é muito do que já se trabalhava na educação infantil, né? Na utilização do reconhecimento dessa criança com as formas, de acordo com o que ela percebe no contexto dela, né? Dentro do dia a dia, nas coisas que ela observa dentro da casa dela, dentro das ruas que ela caminha, dentro da própria escola, quando ela estava no presencial. Então, como sempre, a BNCC coloca, desde o início ela vai desenvolvendo, e cada ano vai aumentando o nível de complexidade, ok? A BNCC vai dividir em 2 itens fundamentais a geometria, 3 itens, na verdade, eu costumo chamar de 2, mas são 3 itens. Localização, a parte de se localizar dentro de um tempo e espaço, aparece como um objeto de conhecimento da unidade temática de geometria. Isso porque se eu não consigo me localizar, perceber a minha relação no mundo, como é que eu vou conseguir dar conta de entender a própria dimensão das formas geométricas? Esse é o princípio. Então, por isso que vem a localização, daí vem as figuras geométricas, né, que ele vai dividir em 2 categorias, as espaciais e as planas. São
sempre vai estar nesses 3 itens. Localização, figuras geométricas que se subdividem em espaciais e planas. E, de novo, muito semelhante um e outro. Deixa eu só citar um exemplo aqui, por exemplo, nas figuras geométricas espaciais. Olha só uma habilidade aqui, ó, relacionar figuras geométricas espaciais, cones, cilindros, esferas e blocos retangulares, ok? E objetos familiares do mundo físico. Essa é uma habilidade. Olha no segundo ano a mesma habilidade, relacionada a esse objeto de conhecimento, né? Aqui é relacionar figuras geométricas espaciais, reconhecer, nomear e comparar figuras geométricas especiais. Cubo, bloco retangular, pirâmide, cone, cilindro e esfera, relacionando com os objetos do mundo físico. Percebe que é ali que começa a aparecer a questão de dar os nomes, no segundo ano. Mas olha como é próximo, né? Eu comecei no primeiro ano com cones, cilindros, esferas e blocos retangulares. Não que o resto não pode ser trabalhado, mas vejo que a BNCC traz uma ideia bem gradativa, né? Primeiro ele relaciona, que é o foco do primeiro ano, por isso muito a carinha da educação infantil. No segundo ele já reconhece e começa a nomear. Inclusive faz comparação entre eles. Na verdade, a comparação vem existindo desde sempre, né? Só que aqui é mais a comparação no nível cognitivo mesmo, né? De cada elemento. E apareceu a mais ali a ideia da pirâmide, né? Que não existia ali no outro. E acho que é só a pirâmide que aparece a mais, né? Ah, o cubo, também que não tinha no outro. Então, esses são os pequenos incrementos que acabam aparecendo. Sobre a localização. Gente, peguei prints de atividades aí, vamos pensar esses elementos. Vocês lembram? Vocês fizeram muitos aqui na infância de vocês, essa parte do labirinto aqui, do gatinho da Magali, para levar o gatinho até a Magali? Vocês lembram disso? Esse aqui? Era gostoso de fazer? Qual a lembrança que vocês têm disso? Me conta. Amo! Maiara, eu sou bem dessas até hoje. Até hoje. Não tem aquela coisa que às vezes é muito simples, a gente faz com a vista mesmo, sem precisar fazer o traçado, né? Excelente, gente, né? É o tipo de brincadeira que a gente fez na infância e muitas vezes traz até a nossa realidade, o nosso mundo hoje. Espetacular! Jogava no Iguinho. O que é esse Iguinho? É uma plataforma? Tem, Maia, esse joguinho? Olha só, vocês vão me dando dicas aqui, eu fico copiando. Já copiei aqui, depois eu vou pesquisar. Muito bom, excelente, né? Isso é bacana de brincar com as crianças? Sim. Claro que aqui eu coloquei coisas isoladas. A gente já vai ver aonde que isso realmente vai aparecer dentro de um contexto, né? Então, isso aqui desde sempre, né? O labirinto como atividade, a gente fala tanto no primeiro ano, assim como na educação infantil, de ter atividades que estejam dentro de um contexto de mundo, mas quando precisar ir para um papel, pode ter atividade assim? Deve. Isso é bacana de brincar, né? Não tem problema nenhum, né? Vai estar com o lápis, a criança, como eu falei, primeiro ano, vai estar se habituando mais a pegar o lápis, a trabalhar com a questão motora mesmo do lápis, que já estava trabalhando na educação infantil, mas não era, ou pelo menos não deveria ser, né? O foco principal, né? Aqui é no estilo quase batalha naval, né? Que tem que descobrir aqui que tem as coordenadas, linhas, que tem as colunas, né? Onde está a casa? E a criança vai ter que perceber qual é aquele quadradinho. É do B2. Ela vê, né, a intersecção ali entre a linha e a coluna. Então, olha a questão da lateralidade, ela conseguir enxergar isso também. Essas são atividades bem interessantes para serem trabalhadas. As outras aqui é muito a cara do contexto de sala de aula e de mundo mesmo, que é ali que se inicia a questão da localização, né? Eu, Isabelle, estou aqui no meu quartinho, que tem todas as minhas coisas aradas aqui, que a gente faz as aulas. Aqui eu sei que se eu sair aqui da porta, se eu andar para a esquerda, eu vou para o quarto do meu filho, na frente do quarto do meu filho tem o meu quarto. A minha localização aqui dentro, é isso da criança também. É a localização dela, primeiro, dentro da casa dela, dentro do quarto dela.
observando aqui, puxa, eu observo aqui do meu lado direito eu tenho a janela, do lado esquerdo eu tenho a porta. É isso, essa localização vai começar a aparecer os termos de maneira mais, até com o conceito mesmo, né? De direita, esquerda, frente, trás, né? A gente começa a falar para as crianças ali dentro da sala. Quem é o coleguinha que está sentado do teu lado direito? A criança não tem a relação ainda do direito e esquerdo. Então a gente começa do lado que está mais próximo da porta, do lado que está mais próximo da janela. Quem que está na frente? Frente e trás normalmente são conceitos mais fáceis, né? Quem está na frente da Sara? Quem está atrás do João na fila? São esses conceitos. E isso aparece dentro da brincadeira, né? Dentro de uma atividade que a própria prof está fazendo em sala com as crianças. A gente consegue estar fazendo isso agora que as crianças não estão dessa forma, elas estão online? Sim, nos próprios vídeos que pode ser gravado para as crianças, e as crianças perceberem, quando elas estão sentadas no quartinho delas, aonde que está a janela. Se for com câmera, se for live ao vivo com as crianças, né, pedir para essas crianças, cadê a janela? Mostra para a prof onde é que está. Ah, ela está do teu lado direito, está do lado esquerdo. Ah, não tem janela aí onde você está? Ok. Tem porta? Cadê a porta? Que lado que ela está? O que tem do lado? É muito próximo, então, primeiro, sempre o contexto da criança, seja na escola ou agora, seja em casa. Claro que esse contexto vai aumentando, né? Depois vem ali, como aquela imagem, é ela dentro da rua dela, né? Onde ela mora, o que tem ao lado da onde ela mora, do lado esquerdo, do lado direito, o que tem na frente, tem uma rua na frente, o que tem após essa rua? Tem outra casa, tem um mercado, tem uma farmácia, não tem nada. É isso, esses elementos aparecem nesse modelo de localização, e a BNCC vai trazer essas ideias, inclusive, que já aparecia lá na educação infantil, a questão de montar mesmo mapas, né? Aquela coisa da criança ter que construir a maquete da casa. Nossa, eu quando meu filho tinha que fazer isso, ficava bem louca, porque eu não tinha habilidade para isso. Meu marido naquela época também não tanto. Então era... E assim, a criança construir, né? O que ela percebe? Primeiro do quarto dela. O que pode pegar de material reciclável em casa que represente a cama? Ah, uma caixinha de fósforo. Gente, nem se usa mais caixinha de fósforo, né? Enfim, caixinha de sabonete, por exemplo, que eu posso usar para representar a cama, né? Eu vou representar o guarda-roupa também. O que eu posso usar para representar o guarda-roupa? Tudo com objetos recicláveis, né? A criança pode estar usando o guarda-roupa, que é maior, não tão maior assim, né? Tá vazia, tá, gente? Nem adianta se empolgar. Para representar o guarda-roupa dentro do quarto. Ah, podemos pegar um guardanapo para representar, para colocar no chão o tapete, isso, né? Ela vai se localizando dentro do mundinho dela, depois dentro da casa, depois dentro da rua, do bairro. A área de geografia vai atuar muito nessa questão também, né? Porque a geografia é nosso posicionamento no mundo também, né? Então, a partir disso, as duas... E claro, aqui a gente está dividindo... olha o que a gente faz, né? A gente fragmenta, né? A matemática aqui, a geografia aqui, lá com a Josi, outra proposta, né? É a mesma. Claro, vocês serão os mesmos profs que vão atuar com os dois, né? Mas é para compreensão do que a BNCC trata dessas duas áreas e, claro, elas vão se relacionar. Que vai ter a ver com a língua portuguesa, com a questão da contação de histórias, que vai estar aparecendo em tudo isso, ok? Então, os dois se relacionam muito nessa questão, essas duas áreas, né, vão trabalhar junto, a BNCC vai chamar como componente curricular, né, tanto da geografia como da matemática nesse sentido, ok? Outros itens que podem ser trabalhados, né, caça ao tesouro, alegria das crianças, né, você está na escola com as crianças e você vai deixar escondido um determinado objeto, e vai começar a dar coordenadas para elas. Ah, agora, quando sair aqui da sala, você vai ter que caminhar 5 passos. Depois você vai ter que virar à direita.
Daí lá onde tem a cantina, você vai virar do lado esquerdo da cantina. Daí lá atrás daquele poste que tem, você vai procurar se tem alguma coisa lá, e lá você pode pôr uma dica só para a criança. Lá tem um papelzinho com uma dica. Você vai montando uma caça ao tesouro e ela vai ter que ir, a partir das instruções, se localizar. É uma brincadeira. A gente que sabe que está trabalhando dentro dessa brincadeira, a proposta de direita, esquerda, de quantos passos. Caça ao tesouro, ela vai trabalhar desde situações simples. Tem um helicóptero passando aqui. Passou. Desde situações simples até uma situação que vai trabalhar com o conceito de fração, com o conceito de ângulos na caça ao tesouro. Bem bacana. Então, claro, gente, que sempre melhora atividades dessa maneira, com a criança, que explorem o dia a dia, a casa, que tenha que construir uma maquete, né, do quartinho dessa criança, né, ou da cozinha, não precisa ser necessariamente do quarto, do que atividades como essa aqui, tá? De novo, não quer dizer que não pode ser feito, mas ela é secundária, né? Ela vai aparecer até como uma tarefinha de casa, às vezes, para a criança estar fazendo. Veja ali, ó, faça uma cruz no animal que está entre as duas árvores. Excelente, né? Ótimo ali, a ideia bacana, tudo. Só coloquei um X ali para que vocês lembrem que esse é um segundo momento. É sempre a partir da manipulação da criança, da questão corporal dela, depois fica um exemplo ali de atividade. Pode ter desse jeito? Pode. Uhum. Só que daí é bem importante ver essa atividade. Tem ali os animais, né? Daí tem ali, marque um X no animal que segue a direção contrária dos outros. Então, tem muita questão de animais ali nas duas primeiras. Então, já que vai ter uma atividade como essa, primeiro, que história que a gente contou para a criança que remete aos animais? Pensando lá no trenzinho da Amanda, né? O trenzinho que está levando, ele está levando feijão, que ela colocou ali, mas ele também leva os animais. Ele pega os animais da fazenda, vai levar para onde? Eu tenho uma história nisso, e daí, ok, eu tenho uma atividade ali que a criança vai fazer em casa, alguma coisa assim. Né? Porque sim, começa a cada vez mais ter a importância da escrita, da manipulação do lápis, então vão aparecendo essas atividades, percebe? A última, circule a criança que está atrás. Faça um X na criança que está à frente. Bem os conceitos iniciais ali, né? Bem iniciais do primeiro ano. Não aparece, pode ver que essa atividade não aparece nem a questão de direita e esquerda. Né? É perceber direções diferentes. Depois a gente vai inserindo a palavra, quando a gente começa a trabalhar com as crianças, conceitos maiores, ok? Aqui tem 2 exemplos que aparecem na Prova Brasil, de como que isso é colocado. Veja primeiro ali, gente. Peguei aqui como exemplo, só para vocês terem uma ideia, né? A figura abaixo mostra um teatro, onde as cadeiras da plateia são numeradas de 1 a 25. Quer dizer, no antigo mundo, uma criança normalmente, né, a criança acabava indo em cinema, né? Onde que é o ingresso que a gente comprou? Né, a família aproveitando-se desse momento também. Vamos ficar mais no canto, vai ser bem no meio, vai ser lá no outro lado, vai ser mais perto da tela ou mais no fundo. É um exemplo bem prático, né? Tem a ver com o contexto da criança. Ali, Mara recebeu um ingresso de presente que dizia o seguinte: sua cadeira está localizada exatamente no centro da plateia. Aonde está localizada a cadeira, então? Que é exatamente no centro? Qual número que seria? Número 13. Perfeito. Uhum. Isso mesmo. Fer, Maitê, 13, né? Exatamente, bem isso, que tá bem aqui no meio, né? Olha lá. E daí a criança pode falar assim, é a 3. E daí a gente fala para ela, tá errado. Muito cuidado com isso, né? A 3, no olhar da criança, pode ser assim, pode ver que a 3 também está no meio, né? Só que ela está no meio da primeira fileira, né? E o 13 está no meio de tudo, de todo o conjunto. Né? Se a gente pegar com a criança uma folha de papel e pega uma tampinha e coloca bem no meio da folha, olha a relação que a criança tem. Opa, eu tenho aquela tampinha no meio da folha, para ela ter uma compreensão do que se deseja quando a gente fala ali
recebeu um ingresso que dizia o seguinte: sua cadeira está exatamente no centro. O que a gente está querendo com esse centro? Né? Qual que é o conceito disso? Percebe? Né? Para a gente compreender que também nem sempre é uma questão de um erro, né? Esse aqui está bem Professora, com cara. Diga. tem uma dúvida. Tipo, se for esse exercício, mas sem a imagem da plateia ali, daí, tipo, não ia ser mais fácil dela achar a metade? Tipo, dividir metade de 25, daí, pra achar o 13? Como é que ela vai dividir metade de 25 se ela nem sabe o que é isso ainda? Ela está no primeiro ano, Maitê. Ah, Percebe? Nunca a uhum. gente vai partir disso. Super importante isso que você colocou. Isso seria lá numa forma de abstração, quarto ano, terceiro ano. É porque Aqui, o meu filho tá no segundo ano e ele tá assistindo essas aulas online, sabe, que tá passando na TV, e elas já estão trabalhando perfeito. divisão, elas estão trabalhando divisão já com eles. Sim, mas a divisão, É, como é que eles trabalham, Maitê? É bem no lúdico, né? Você tem tantos elementos e vai estar fazendo o quê? Distribuindo. É a divisão como um isso, processo de aham. distribuição, né? Tipo Mas não é a cartinha, divisão. fazer ele fazer cartinha, assim, confeccionar cartinha em casa tipo, dividir com as cartinhas. Perfeito. Maitê, não é o 25 dividido Uhum, por 2, percebeu? Não é uhum, isso. Isso é o conceito terceiro, quarto ano. uhum, Agora, no início, na verdade, já trabalha com o conceito de divisão desde a educação infantil, né? Daí vai começando a uhum. sistematizar, no segundo ano já aparece essa ideia do distribuir, que já fazia desde a educação infantil. Então, assim, a criança ter que se valer já dessa questão da divisão é lá para frente. Uhum. Isso sim seria num nível mais complexo, né? Esse aqui, quando tem a imagem, por que é a ideia de centro? Nesse caso, né? A ideia de centro ali é a maneira como estão distribuídas as cadeiras e é aquela que está exatamente no meio de toda aquela distribuição. Né? Então, aqui a imagem seria fundamental para estar conseguindo Entendi. organizar. Igual aquela das Né? crianças ali que você mostrou na tela anterior, tipo, que tem 3 crianças, dela tem que achar a criança do meio. Ou, tipo, a Perfeito, que tá na isso frente, mesmo. atrás. Uhum. Pra ser Isso mais mesmo. fácil Quem dela que está no associar. meio aqui, ó? Uhum. Ó, bem Uhum. carinha de primeiro ano, né, Maite, Uhum. ó? A Sara ali, Uhum. bem no primeiro. Uhum. A gente nem se Uhum. preocupa que qual é a quantidade que tem 9, 9 dividido. Essa coisa é a nossa mente adulta que faz. Que a gente já quer achar a operação que vai achar o resultado. Entendi. Uhum. Né? Olha que importante essa desconstrução nossa, Maite. A gente adora. Isabelle também adora. É porque, na Olha, verdade, tá ele vai tudo no para ficar a automático, né? fórmula. Uhum. O nosso automático, Maite, era o quê? Vamos achar a fórmula, gente. Vamos achar a fórmula que Uhum. vai resolver. É mais simples do que a gente pensa. A gente Uhum. complica, não é verdade? Verdade. Excelente, muito bem comentado, Maite, adorei. Olha o segundo. O segundo é um pouquinho mais complicadinho, hein? O desenho a seguir mostra uma estante onde são guardados diversos livros. Tá ali. Né? Minha estante aqui, que eu tento organizar e depois eu bagunço tudo ela, eu mudo as coisas de ordem e não acho nunca mais. Um aluno está de frente para essa estante. Nessa posição, o livro de música. Cadê música? Está aqui. O livro de música está aqui, este. Nesta posição, o aluno está na frente, igual a gente está vendo na imagem. Livro de música é o terceiro a partir da sua. Opa, é o terceiro. Então, aqui, né? Ele está vendo nessa posição aqui. É o terceiro a partir da sua. Qual que seria a alternativa correta? A letra D, né? A letra D. D, perfeito. À sua direita, né? Na prateleira do meio. Perfeito. Uhum. Né, ó, a ideia de qual prateleira, se é de cima, de baixo ou do meio, muito conceito de primeiro ano. Aqui, como já está falando da questão de direita e esquerda e a referência dessa criança perante essa posição, e a gente só vai saber se é esquerda ou direita por conta da nossa referência, né? Então, aqui já é uma habilidade mais lá para o terceiro ano já. Né? O segundo já consegue, né? Mas principalmente o terceiro ano tem um marco, né? De algumas competências, algumas habilidades que têm que estar muito fortemente construídas. Então, o terceiro ano é o marco, mas isso trabalha-se já no primeiro ano, sim, mas vai estar muito indicado na questão do segundo ano, ok? Aqui é só exemplos, depois eu até coloquei aqui o resultado, né? E da onde foi retirado.
Olhe os objetos, figuras geométricas espaciais. Então, aqui eu coloquei todos, né, comparando com a ideia do BNCC segundo ano, sempre relacionando a objetos do dia a dia, a questão também das formas geométricas planas da mesma forma, tá? Ó, aqui tem vários objetos para serem lembrados. Deixa eu pegar um objeto aqui. Então, tá aqui. Bloco retangular. Peguei essa caixinha aqui, né? Então, o importante do primeiro ano é a criança, ela faz essa análise e ela consegue compreender, puxa, olha, esse objeto aqui, ó, o que é composto aqui, eu consigo verificar nesse bloco retangular, nessa caixinha aqui de água de coco. É um retângulo. Já nessa forma aqui, é mais próxima do quadrado, ela vai fazendo relação. A gente cita os nomes, não tem problema, mas ainda não é o que a gente espera da criança, que ela saiba falar todos os nomes. Triângulo, quadrado, círculo e retângulo, sim, né? Já acaba sendo trabalhado. Mas as formas geométricas espaciais não precisa se preocupar muito com essa questão. Até porque, assim, gente, nós mesmos, né? Cilindro, cone, às vezes, gente, qual que é mesmo? Esqueci, não tem problema, a gente procura no Google. Não é isso que vai fazer diferença na vida da pessoa, né? Mas ela perceber a forma, o que acontece de diferente com uma casquinha de sorvete. Não consigo deixar ela em pé. Ela tem uma ponta só. Para conseguir deixar em pé, como essa caixa aqui, que eu consigo deixar ela em pé, olha o formato que eu preciso ter, né? Quando eu tenho aqui o meu cubo, que não é cubo, a minha pirâmide, né? Qual que é a diferença dos dois aqui? Do cubo e da pirâmide, desses objetos. Quantos lados eu tenho aqui? Essa comparação da criança, né? Ela percebendo essas formas. Outras formas aqui, né? Olha essa tampinha, o objeto fazendo relações com relação a esse objeto. Deixa eu pegar aqui. Esse objeto que vai me lembrar muito uma questão de um cilindro. Comparações de objetos. Sabe aquela coisa aquela brincadeira da prof vai estar segurando um círculo mesmo, né? Que ela fez um papel, um círculo, e pede para as crianças não procurar agora objetos, pode ser na caixa de brinquedos, que lembrem que tem essa forma aqui, e a criança vai buscar. Pode ser até um jogo de stop nesse sentido, né? Sabe o stop que fala lá nome, cor, animal? Então, agora eu quero objetos nesse formato de círculo, de triângulo, e a criança tem que buscar e ela vai ganhando pontos nessa relação. Bem importante, primeiro, a comparação para o primeiro ano, depois vem a parte da nomeação que se espera no segundo, né, que ela já esteja dizendo o nome dessas formas, né? Lembrando que sempre o mais importante é o comparar, é observar, é pegar essas formas aqui, e o que eu vou fazer com essa forma? Vou pegar essa caixinha aqui e vou abrir, desmontar. Essas sucatas são tão boas, né? A partir do momento que eu estou destruindo aqui essa caixinha, ela perceber que, olha, essa figura que era um objeto, o que aconteceu? Ficou uma figura geométrica plana. Quais as formas que aparecem aqui? Nossa, aparece um retângulo, aparece um outro retângulo mais fininho. Aqui também esses pequenininhos, né? Tá parecido com um quadrado, mas não é. Também não é bem um trapézio. É tudo numa forma meio de retângulo mesmo. A criança perceber isso dos elementos. Pasta de dente, caixinha de pasta de dente, qualquer tipo de caixinha. Bem legal para ser trabalhado nesse momento. Dobraduras com as crianças, né? Vamos fazer a dobradura do cachorro, dobradura da galinha, né? Que ela tenha que pegar o papel, manipular, e daí ali ela vai percebendo as formas, né? Se eu pegar um papel e fizer uma dobradura na diagonal ali, né? Na linha diagonal, o que apareceu? Um triângulo. Esse tipo de construção é o melhor, para quando a gente está trabalhando as habilidades do primeiro e segundo ano. Estou lembrando uma pergunta que apareceu na turma da noite, que assim, legal trabalhar que a criança construa, por exemplo, um dado, né? Que ela tá, já que a gente está trabalhando com esses objetos tridimensionais, que a criança tem que construir um dado. Gente, primeiro e segundo ano para construir um dado com cola, tá? Figura plana, tem que montar, por Deus. Pensa o estresse que vai ser. Eu digo isso por causa da habilidade mesmo. E eu tenho lembrança até hoje, eu estava, sei lá, no 5º ano, eu acho que era da professora de matemática, pedir lá todas as formas. Era desde do dado, lá do
do cubo, depois vinha o pentágono, o hexágono, que inferno! Colando e eu não conseguindo construir aquele negócio. Minha habilidade manual não era boa mesmo, não é boa até hoje. Falta educação infantil, né, nessas habilidades, né? Então, bacana a dobradura, sim, mas melhor ainda, até para não estressar as crianças e a prof que vai estar lá no mundo normal, lá com pelo menos 15 dentro da sala, pelo menos, né? Atividades que elas consigam desenvolver, né? Vai ter um momento, é bacana fazer a ideia da criança manipular seu próprio dado, sim, mas é mais para frente, né? Para ela conseguir fazer com autonomia, até porque é chatinho de montar, é mais para frente mesmo, ok? Então, nos dois casos, são essas comparações para partir disso, e veja que é bem importante esse processo mental que a gente fala, né, que aparece muito, Piaget vai estar falando muito sobre isso, o comparar. A gente aprende as formas a partir desse processo de comparação. Deixa eu só voltar aqui no slide. Aqui. Daí eu coloquei exemplo de atividade, né? Até parece esse que eu peguei aqui, bem de primeiro ano. Veja esses sólidos, eles se parecem com coisas que usamos no dia a dia. Liga os objetos que têm a mesma forma. Olha só, Érica, a atividade de ligar aqui. Tá vendo? Por isso que eu falei assim, lá a tua atividade de ligar só não estava de acordo com a unidade temática álgebra, mas olha aqui, né? É a cara, por exemplo, de uma atividade que pode ser feita sem problema nenhum, né? Para a unidade temática aqui de geometria. Bem bacana, as crianças gostam de trabalhar dessa maneira, né? Por isso que é bem adequada. Veja que mostra a forma ali e mostra os objetos do dia a dia. Então, ok, né? Perfeito, pode ser utilizado sim. Também depois que analisou, que pegou isso aqui, manipulou, daí consegue ser trabalhado sem problema nenhum. Mais uma de ligue, ó, de novo. Érica, o exemplo, né? Também essa daqui, que aparece do lado direito aqui, ó. Essa daqui, aparece as figuras geométricas planas, né? Também a criança vai encontrar relação ali do que ela percebe em cada uma daquelas figuras. Ok, perfeito, bacana, né? Foi para o papel também, colocou como uma tarefa, alguma coisa assim. Essa primeira aqui do lado esquerdo, colorir no tapete as formas geométricas de acordo com as orientações. E daí tem ali falando que o quadrado é vermelho, o círculo amarelo, tal, e o tapete está ali, a criança tem que pintar. E depois pinta a quantidade de formas geométricas existentes dentro do tapete. E daí a criança tem que contar. Ok, tem até uma continua sequência aqui, né? Uma unidade temática de álgebra aqui no final, ó. Ok, mas essa está mais pobrinha, né? Ela está mais pobrinha porque não traz esse contexto dos objetos. Vamos imaginar que aqui a prof antes trabalhou uma história, trabalhou com o contexto, e aqui ficou uma atividade mais simples mesmo, até mais pobrinha, mas ela já teve toda uma criação anterior, né? O problema nosso é ficar muito só no pobrinho e não trabalhar, né, com os outros contextos, com o dia a dia, com o que a criança percebe da realidade dela. Eu estou trazendo aqui uma caixinha de água de coco, que talvez muitas crianças nem sabem, nunca nem tomaram o que é isso. Não sabem, não tomaram, não viram nem na praia o coco, a forma, né? A água de coco foi colocada aqui dentro dessa caixa, mas como que é o coco mesmo? Qual que é a forma? Talvez tenha que buscar, como o Biratan D'Ambrosio fala, qual é a relação disso com o contexto da criança. Uma criança de uma região bastante simples, nesse momento atual que a gente está vivendo, talvez o nível de comparação dela seja até mais complexo por conta da falta de opções dentro da casa, né? Olha o quanto é importante a gente lembrar desses itens, né? Para tomar o cuidado para não trabalhar com coisas que talvez a criança nem saiba o que é, ainda desperta uma vontade, coisa que não era o propósito, né? Grandezas e medidas. Também eu coloquei os itens principais aqui da BNCC, de grandezas e medidas. Também vai estar indo muito na linha do que a gente já viu da álgebra, da geometria, o primeiro e segundo ano com pequenas alterações, né? Vai aumentando o nível de complexidade, mas é pouca coisa.
medidas de comprimento, medidas, aqui tem um exemplo, medidas de massa e medidas de capacidade. Tem 3 itens aqui, tá? Não são só esses, tem mais, mas o pensado para a nossa aula hoje, para não ficar até tão cansativo, né? Gente, vocês concordam que a criança está percebendo dentro do mundo essas placas aqui nesse formato, né? Elas estão vendo isso. Isso está no mundo. Elas estão percebendo isso. Lá do primeiro ano, quando a gente fala em medidas de comprimento, não é o propósito, a criança não precisa saber o que é km, quilômetro, não tem necessidade. Não tem necessidade dela saber uma fita métrica, quantos centímetros. Não é esse o propósito do primeiro ano. Primeiro ano, de novo, vai muito em cima até dos processos mentais trabalhados na educação infantil, que tem relação com comparar, construir o conceito de medida, classificar. Olha a ideia aqui, ó, as mãos, os pés, olha os palitinhos que aparece sempre, né? Olha as fitas aqui. Esses objetos aqui, pode ver que essas crianças são maiores já, né? Esses que estão aparecendo. Opa, eu dei uma travadinha. Espera aí, não estou conseguindo rabiscar. Esses objetos que os maiores estão fazendo ali, que estão com uma fita métrica, né, que mostra, inclusive, a ideia aqui de uma planta, né, deve ser provavelmente de um engenheiro ou arquiteto, alguma coisa assim, para frente, né, bem para frente. Né, mas a criança manipulando esses objetos é muito a cara do terceiro ano, né, quando ela já vai estar manipulando, que ela construiu bem esse conceito do que é medir, dessas unidades de comprimento. Deixa eu tirar aqui do... Nossa, tô travada ainda, vocês estão me ouvindo? Tá normal o áudio, prof. Ah, beleza. Só aqui que fiquei paralisada, né? Pensa na ideia da fita ali, eu tô com a fita aqui para ser mostrada, mas aquelas fitinhas ali... Voltei? Voltei. Aquelas fitinhas, quer dizer, voltei mais ou menos, tensão, preparar, voltei. Essas fitinhas aqui, ó, né? Deixa eu pegar uma fita menor. Eu vou distribuir para as crianças fitas e vou pedir para ela medir o tamanho do quadro. Dividir essas crianças 4 em 4. E elas vão medir com essa fitinha qual é o tamanho do quadro. E esse grupo vai ver, olha, eu medi o quadro e dá 7 fitinhas dessa. 7 e pouquinho. 7,5, não sei qual o conceito que a criança vai estar trabalhando. Ela falou assim, um pouquinho mais do que 7. Daí eu dei para um outro grupo essa fita bem maior. Tá aqui, ó. Dá nem para mostrar aqui, mas é uma fita bem maior. E peço a mesma coisa para essas crianças, ó. Meçam esses grupinhos, 4, vê para mim quantas fitas dessa daqui dá para medir o quadro. Ah, prof, esse daqui só foram 2. Mas por que será que esse aqui só 2 e esse aqui foram 7? 7 e pouquinho e essa aqui só 2. O que aconteceu? Ah, olha o conceito, é porque esse daqui é maior, esse daqui é menor, por isso que foi uma quantidade maior. Por isso que a gente precisa ter formas padronizadas para todo mundo falar o mesmo tamanho. Vamos fazer com a nossa mão, mas as nossas mãos têm tamanhos diferentes. Vai acontecer a mesma coisa que a fita. Mas super importante o processo de medida construindo com a mão. Né? Ela vendo quantas mãos dela, quantas pés, né? Quantas pegadas vai ter para medir o comprimento da sala. Qual será que é maior? É a sala ou o quarto da criança? Vamos ver, vamos trabalhar isso. E é claro, o tamanho do pé. E a mãe, ou o pai, ou a tia, a avó também vai fazer a mesma atividade e vai perceber, opa, deu uma quantidade de pegadas diferentes. Por que será? Vamos investigar? É a investigação da criança, o que ela retrata dessa questão. Por que é que o tamanho ficou diferente? Percebe? É muito isso, sem precisar citar essa questão da quantidade, de qual o tamanho. Não é esse o propósito do primeiro ano, né? É por isso a construção do conceito. Eu preciso medir as coisas. Quando eu vou comprar um quadro para colocar na minha casa,
eu preciso um quadro negro, né, um quadro verde aí, eu preciso medir o tamanho da parede, porque eu vou ter que comprar um quadro menor. Não adianta eu chegar lá na loja e falar assim, eu quero esse, mas será que cabe na minha parede? Né? É esse conceito de medir para ver se aquilo cabe. Né? Quando a gente vai mudar os móveis da casa, gente, esse tempo de ficar muito demais em casa, eu sou a louca que fico mudando todas as coisas de lugar. Adoro. Mas eu tenho que ver se cabe, né? Se comporta. Isso é o conceito de medida que a criança pode ajudar a gente desde o início nas coisas dentro de casa. Veja esse exemplo aqui, de um material que eu peguei. Eu não lembro de onde que eu peguei isso daqui, gente, mas eu acho que foi do material da prefeitura, se eu não estou enganada. Olha o exemplo ali da prof, claro, no antigo mundo, né, que as pessoas podiam se tocar, né? Agora não podendo se tocar, mas pode colocar as crianças na parede e medir o tamanho de cada criança, usando inclusive uma fitinha dessas, e depois disso criar até um gráfico, né, que é a nossa próxima unidade temática para ser trabalhado. Então, olha os experimentos, né, as comparações, o nome de um colega que tem a mão menor que a sua, o nome de um colega que é mais alto que você. São essas comparações importantes para serem feitas. Aqui tem alguns exemplos de atividades. Unidades de medida de massa, para ver a questão, puxa, qual será que é mais pesado? É esse o propósito das unidades de medida que aparece no primeiro ano. Então, ali a brincadeira de gangorra, os objetos que aparecem no mercado para estar pesando, a criança poder perceber isso. Quando tem em casa essa questão da balança que vai mostrar qual é a massa corporal de cada um, né? A gente fala peso, mas o correto seria a massa, né? A mesma coisa da balança nos mercados, e mais simples ainda, né? Olha as crianças ali, uma segurando uma melancia, outra segurando uma uva. Qual mais leve, qual mais pesado? Olha os cachorros, coisa mais linda, não é? Fala, Marina. Sobre essa coisa de peso, grama, eu lembro que eu acho que eu estava na terceira, acho que quarta série, e as profs levaram a nossa turma lá no mercado municipal para a gente fazer compras para os pais mesmo, né? Se a gente quisesse essas coisas, daí a gente tinha listinha. Daí a gente chegava para alguns, eu quero tantas gramas disso. Daí a gente falava, não, mas esse é tal peso, esse é tanto quilograma. E aquilo, né, foi bem, eu lembro que foi mais fácil de reconhecer a partir dali. Perfeito. Meu filho foi também exatamente nesse ano, do terceiro ano. Percebe que ali, foi no terceiro que você falou, né, Marina? Perfeito. Era a terceira série na época, então era aquela coisa do quarto ano, acho que era, né, Marina? O meu filho, eu tenho impressão de terceiro ano, talvez quarto também, né? Não tenho certeza também. Mas é bem isso, quando daí esse conceito já está apropriado. Já está se falando na ideia de gramas, né? De qual o valor que custa, se vai dar o dinheiro, né? Gente, a professora depois me contou, ela falou assim, o Caio ficou louco quando viu Vininha. A gente sempre foi muito petisco aqui em casa. A Vininha comprou tudo em Vininha. Tinha criatura, deu Vininha para a escola inteira, me mata de vergonha, né, gente? Porque viu a Vininha lá e saiu com a Vininha, né? A gente, como mãe, morre de vergonha de algumas coisas. E tomatinho cereja, que ele é louco por tomatinho cereja. E Vininha. Mas olha, isso são coisas que a criança lembra para sempre. Olha a Marina contando a experiência, né? Claro que, para uma proposta de primeiro ano, se for levar a criança para um local, ela não vai ter a noção ainda desse conceito de quantas gramas, né? Nem é o que se espera, mas ela consegue a partir da relação de quantidade, né? De qual é mais pesado, qual é mais leve, né? Mas ainda não tem essa associação exatamente, nem se pretende ainda, porque está se construindo o conceito. Aqui, ó, isso que eu falei que a Shakira estava atrás de mim. Peguei uma bola, né? Tá aqui do meu filho. Peguei essa outra bolinha aqui, de tênis. E daí, opa, essa é maior, essa é menor. Perfeito, olha a comparação, né? Mas essa aqui é mais pesada. Eu sei que fica difícil de comprovar aqui da maneira como a gente está atuando, né? É a criança perceber que, opa, peraí, quer dizer que essa aqui é menor, não quer dizer que ela é mais leve. O conceito mesmo, ó, qual mais pesado. Percebe isso? Não é simplesmente, né? Vamos pegar outro aqui, né? Essa maçã bem pesada. Esse objeto também da Shakira. Esse objeto aqui, o que aconteceu? Muito leve isso aqui. E é enorme,
né? Então, a criança ter essa percepção, porque inicialmente, até pelo conceito que a gente passa de maior, menor, que são das primeiras coisas que a criança vai aprendendo, ela pode perceber em algo assim do tipo, esse é o mais pesado, né? É a confusão do maior ou menor. Então, bem importante experiências para a criança nesse sentido, né? De perceber exatamente isso. Esse bem levinho, esse é mais pesado. Tem algumas coisas que são, a gente já sabe que nem uma melancia vai ser muito mais pesado do que uma uva, né? Vamos pegar um pacotinho, vou pegar um pacote de feijão, que eu vou ver aqui que está marcando 1 quilo, e vou pegar minha cachorra. Nossa, muito mais pesada. Então, eu já sei que ela tem mais do que 1 quilo, que é o que representa aqui. Não tem nem problema que a criança não saiba o que é 1 quilo. Mas eu já estou fazendo comparações. Vamos tentar descobrir quantos quilos a cachorra tem? Vou pegar vários pacotes de 1 quilo. Nossa, olha aqui, deu 7. Está muito próximo ao peso dela. Olha que atividade bacana. Sensacional isso, gente. É isso, né? O primeiro e o segundo ano vão muito nessa linha. E o último aqui, que é a atividade relacionada. Deixa eu voltar aqui. Este daqui. Capacidades de medida. Olha o exemplo das garrafas de água. Olha o copo. A garrafa que vai ser colocada nos copos. Olha essa ideia aqui, que é muito característica do que aparece na escola, quando vai colocar o suco para as crianças na hora do lanchinho delas aqui, né? Opa, então quer dizer que essa garrafa aqui, ela consegue colocar quantos copos? Vamos fazer experiência com as crianças? Não precisa nem ser uma experiência na sala, pode ser na hora do lanche. Né? Quantos copos eu consegui com essa garrafa? Eu consegui 2, eu consegui 3. Eu peguei aqui uma variedade de copos e é esse o propósito. Tem que brincar com água, com essas coisas. Não dá, a gente tem outras soluções, mas assim, isso aqui, ó, é água, né? Aqui dentro dessa aqui tem água. E eu vou pegar aquela água ali, eu vou ter 2 garrafinhas, 3 garrafinhas dessa daqui com água. Essa aqui estava gelado, por isso que estava vazando tudo. E eu vou ver, opa, aquela ali, ela enche quantos copinhos desse tamanho? Vamos dar o tamanho do copo? Peguei esse aqui, que é mais um carne de sobremesa de gelatina, né? Que tem nos bifezinhos. Peguei esse aqui, quantos enche? Eu tenho a mesma quantidade, só que cada um vai encher uma quantidade diferente. A criança perceber isso, esse aqui provavelmente vai encher uns 3, esse aqui vai estar enchendo, não sei, uns 5, 6, 7 talvez. A criança perceber que isso muda, mas a quantidade que tem lá dentro é a mesma. Na escola não dá para brincar com água, tá frio, né? Vai ser um auê, a gente tem que aproveitar, claro, o tempo de calor, né? Aqui, olha lá, feijão, pus num copinho feijão. E sabe o que pode pensar? Num aniversário de criança, e que a mãe vai comprar vários confetes, balinhas, e vai colocar nesses copinhos aqui. E daí ela quer experimentar se ela vai comprar copinhos desse daqui, ou se ela vai comprar desses menores. E ela vai distribuir, né? Aqui, ó, vai estar distribuindo aqui. Eu vou pegar esse daqui e vou colocar em quantos desse menorzinho? Vou colocar nesse. Esse é um pouquinho maior, ó, né? De tamanho, eles são um pouquinho, levemente maior. Quantos nesse daqui? A criança perceber essa diferença, né? Que vai ter. Eu estou distribuindo quantidade, então não simplesmente líquido, né? Perguntar para a criança o que pesa mais, 1 quilo de pena ou 1 quilo de chumbo. Marina, essa é clássica, né? O cérebro da gente fala o quê, gente? O meu responde chumbo. O meu responde chumbo. Né? 1 quilo de pena, 1 quilo de chumbo. A criança do 3º ano consegue responder isso tranquilamente. Um adulto se bate. Por que o meu fala chumbo? Que eu penso, gente, chumbo e pena. Claro que vai ser o chumbo. Mas é 1 quilo, né? Quer dizer, 1 quilo de pena, pensa a quantidade de pena que vai ter. Né? Olha o exemplo, olha o abraço que eu estou fazendo aqui, que eu não sei
quanto vai ser 1 quilo, né? Para conseguir dar 1 quilo, né? E o chumbo? O chumbo é pesado, então é pouquinho. É isso, Marina. Exatamente isso. De novo, nós, não sei vocês, ou sou eu que sou uma educação muito tradicional mesmo. Eu vou no chumbo quando perco. Já caí nessa daí, gente. Daí que eu olhei, falei, não, oi, pera, não. Ah, 1 quilo de... Eu falei, daí a primeira coisa que eu pensei, Jesus, pensa 1 quilo de pena e chumbo. No chumbo vai estar isso aqui, e a pena? Mesma coisa, né? É o mesmo peso que está se referindo ali, né? Olha que espetacular. É isso. Isso que a Marina lembrou é essa comparação aqui, ó, né? Desse objeto bem levinho e aqui da bolinha que é mais pesada, da maçã que é mais pesada. É isso, exatamente, né? Para ficar com o objeto do peso dessa maçã, quantos eu teria que ter desse daqui? Excelente. São essas, ainda tem unidade de medida, a gente trabalhou com comprimento, massa e capacidade, né? Que é essa questão, né, dentro dos objetos, né, o que a gente consegue colocar. Ainda tem a de tempo, que vai trabalhar com a questão de calendário, a questão de dias da semana, a rotina das crianças, principalmente, né? O relógio digital, analógico, né? Depois o sistema monetário também, até que vocês colocaram lá na sequência algébrica, está tudo interligado, né? A questão do sistema monetário, então do dinheirinho que a criança, sim, educação financeira super importante, começa desde o primeiro ano. E depois tem a unidade temática probabilidade e estatística. A seguir, cenas, não perca do próximo capítulo, próxima quinta-feira. E daí sim, essa questão até que a Maitê estava falando do filho dela, a gente começa a trabalhar esse conceito do número quando aparecem as operações matemáticas. Daí vai começar a aparecer o que é a adição, o que é a subtração, a divisão, a multiplicação, sempre com materiais manipulativos. Inclusive, eu vou deixar eu não coloquei para vocês ainda, na verdade eu já ia colocar, mas ontem à noite eu estava pegando meus vídeos dos blocos lógicos e da escala de Kuznets, não gostei mais deles. Gostei na época que eu fiz, o ano passado, agora eu olhei e falei, não gostei mais desses vídeos não. Tem outras coisas para serem ditas, né? É bom a gente se perceber assim, falar assim, até tem coisas bem bacanas, daria para passar para vocês, mas eu queria colocar outras ideias no vídeo, então eu tenho que gravar ainda e vou deixar disponível, tá? Hoje à tarde eu vou gravar e daí já vou deixar disponível para vocês os vídeos, também para pensar em tudo isso que nós trabalhamos, o material manipulativo, sem contar palitinho, tampinha, falando em blocos lógicos, a escala de Kuznets, como que entraria isso? Nesses conceitos aqui que a gente trabalhou até aqui. Depois já vai ajudar lá na unidade temática número, tá? Prometo que não vão ser vídeos longos, é mais para mostrar a ideia dos materiais, que daí também a gente já consegue trabalhar nas próximas aulas. Na próxima, que a gente vai trabalhar mais essas outras unidades temáticas, daí a gente vai estar fazendo uma atividade, vocês vão montar, na verdade, uma proposta, vão escolher um objeto de conhecimento ali, disso tudo que a gente vai estar trabalhando, e vocês vão montar atividades relacionadas a esses objetos, tá? Provavelmente vai começar na próxima aula, vocês vão poder dar continuidade em casa, tudo para a gente apresentar nas outras. Nesse processo que vocês fizeram, que eu acho que fica bem bacana, todo mundo compartilha, um pode olhar o do outro, e a gente vai formando um grande portfólio de diversas atividades aí que podem ser construídas, ok? E também vou preparar uma atividade aqui, né, tecnológica mesmo, de meios digitais, de tudo isso que a gente já está conversando até agora, tá? Para que a gente possa, atividades rapidinhas de perguntas, sabe? Quem puder participar, ok. Quem não puder, não se preocupe, que não vai ter prejuízo. Eu quero só mostrar uma coisa para vocês aqui, da planilha que eu construí, que eu vou atualizar hoje, com base no que vocês fizeram, só para vocês terem uma ideia do processo avaliativo, de como vai ser. Só um minuto. Está carregando aqui. Está indo de jegue, mas está indo. Deixa eu compartilhar aqui já. Então, como não é nota, é resultado, é como eu falei, quem já colocou lá a atividade, participou,
já vai aparecer a opção lá mais que suficiente. Até porque a nossa discussão foi maravilhosa. Deu uma travadinha, mas eu ainda estou aparecendo. Tá aqui. Este aqui. Olha só o planilhão como vai ser. O critério para aprovação na disciplina na verdade, só tem ou é aprovado ou é reprovado, né? Aparece o critério, vai estar aparecendo para vocês como satisfatório ou insatisfatório, tá? É isso que vai estar aparecendo. Daí eu criei estratégias aqui, indicadores, para conseguir ter uma forma de avaliação até, embora seja processual, ela seja objetiva, que a gente tem que saber onde a gente deseja chegar, né? Eu coloquei em porcentagem, porque eu não sei ainda a quantidade de atividades que terão. Até eu coloquei aqui a data de todas as aulas, mas não quer dizer que vai ter atividade em todas as aulas, tá? Então, pelo menos 30% das atividades, você tem que ter atingido essa rubrica do mais que suficiente, que eu vou usar a cor azulzinha. Ter pelo menos 40% das atividades com a rubrica suficiente. Quando eu digo 30% mais que suficiente e 40% suficiente, eu estou meio na estimativa ali dos 70%, né? Porque não quer dizer que você, por mais que seja agora um critério de aprovação satisfatório ou insatisfatório, não quer dizer que se você deixar de fazer alguma coisa, você já perdeu. Não. Você continua tendo a possibilidade de refazer, de reconstruir, né? Ou mesmo de não ter feito aquela atividade, não quer dizer que você não vai reprovar na disciplina por conta disso. Ter pelo menos 10% das atividades com a rubrica pouco suficiente. Né? Claro que aqui não é o objetivo é que você fique do verdinho para azul ali. Né? Sendo assim, ainda é possível ter a rubrica insuficiente ou não fez em 20% das atividades. Percebe? Não é 100% que você precisa ter. Tá aqui, mesmo assim, a gente cria indicadores que vão ser informados ao longo de cada atividade, né? A gente fez uma atividade na Blackboard que gerava uma nota. A atividade da Blackboard vai gerar uma nota. Daí a gente vai colocar o critério. Ó, quem tirar de 7 para cima é mais que suficiente. E daí eu vou estar pintando na planilha, que nem eu sei aqui, ó. A Alexandra, ela fez a de álgebra. Então eu vou pintar aqui, ó. Cadê o azulzinho? Tá aqui. Ficou pintadinho, já sei aqui, ó, mais que suficiente. E daí eu vou analisar cada uma de vocês ali. O que vocês construíram, como vocês fizeram, e vou estar colocando aqui o resultado. Isa, não fiz. Posso estar fazendo ainda? Posso. Pode. Você só não cumpriu com o critério do prazo de entrega. Então, provavelmente, você vai ficar ali como suficiente. Mas faça, tá? Pode estar fazendo ainda quem não fez, não tem problema. Como eu falei, o critério já tinha sido dito, qual era o prazo, até porque a gente usou a aula hoje, grande parte da aula para discutir, que era exatamente isso, né? A prática, ver o que vocês fizeram, porque isso seria de extrema importância. Então, pode ser feito? Pode. Você não vai estar tirando mais que suficiente. Mais de suficiente, se tiver de acordo, com certeza, tá? E eu vou estar olhando ali novamente. Então, essa planilha aqui, como a gente vai avançando, eu vou estar compartilhando com vocês o que vai estar acontecendo. Sempre. Tá? Porque por mais que o resultado venha lá no dia 10 de julho, quando forem postadas, não lembro de cabeça o último dia, ao longo, todos saberão o que está acontecendo. Por isso que eu preciso planilhar e preciso organizar meus critérios, para que vocês também possam entender. Ok? Beleza? Entenderam mais ou menos a ideia? Então, eu não sei ainda quantos terão. A ideia era fechar em 10, que fica fácil fazer a conta, né? Mas provavelmente seja em torno de 12, 15, alguma coisa assim. Tá? E eu coloquei ali, inclusive, eu não falei para vocês, mas eu escrevi alguns projetos, por conta do nível de complexidade ou mesmo do trabalho envolvido, serão obrigatórios para serem desenvolvidos. Mas eu também vou informar. Por exemplo, ó, esse aqui, que nem o da álgebra, depois deixou de fazer, vai ficar ali como não fez, ok. Né? Mas vai ter lá um projeto interdisciplinar, por exemplo. Esse deixou de fazer, esse reprova. Né? Esse precisa ser feito, precisa ter no mínimo esse indicador. Então, dentro de cada atividade, tem o critério avisando qual nível que você deve alcançar naquele ali, pelo menos, né? Então, como eu disse, alguns terão que ser feitos, não podem ser deixados como não feitos, embora você tenha 20% de possibilidade ali, mas alguns vocês não vão poder, tá? Mas tem,
Na verdade, você vai ver que vai ficar mais tranquilo do que aquela loucurada atrás de prova ou um trabalho único, né? Vai ser ao longo, participando assim, mesmo quem não pode assistir a live, mas ver depois tal, e vai dando conta, ok, não tem problema. Claro que o bacana desse momento é a discussão, e sim, terão atividades que serão realizadas somente na live, mas daí quem não puder participar, eu deixo uma outra atividade para repor, tá bom? Fala, Maitê. Eu tenho uma dúvida, tipo, esses trabalhos, assim, que é para entregar, tipo, você passa o conteúdo numa aula, daí entrega na outra, né? Que, tipo, que nem foi hoje. Daí eu vi que Isso você mesmo. colocou as datas ali, daí, tipo, todos vai ser individual? Tipo, tem que assistir, fazer e daí postar? Não, esse podia fazer em dupla e até trio. Né? Ah, Então, cada um vai ser um critério. Então, esse poderia ser feito, alguns fizeram em dupla ali, em trio, eu não lembro de ninguém que tenha feito. Mas sim, alguns podem ser feitos em É dupla, que trio, alguns serão trabalhos. na hora da apresentação ele eu vi, tipo, cada uma tava com um nome de uma Não, aluna tinham diferente. alguns que estavam em dupla. Ah, Tinham tá. alguns ali que apareceram em dupla. Eu lembro da Bruna e da Sara, que estavam em dupla. Lá no início, acho que tinha a É que Renata eu e a... entrei já era 9 horas. Ah, entendi. Lá no início tinha a Renata e não lembro mais quem que estava na dupla também com a Rê. Então, sim, tá? Mas sempre Entendi. o critério eu passo na aula daí, que poderia Tá. ser feito, tá bom? Alguns Tá. serão individuais, alguns serão até de grupão, de 5, Tá. coisas assim. Tá? Tá Vai bom. depender do nível de complexidade. Eu sempre gosto da ideia de dupla, para que vocês possam discutir com outras pessoas, né? Para Sim. mim é muito valiosa a ideia da dupla, de trabalho em dupla, trio mesmo, né? Manda uma mensagem, tira uma foto, se entende que é isso mesmo, o que você colocaria? Puxa, isso rende um monte, né, gente? É bem bacana. Então tá, Beleza? obrigada, prof. Nada, imagine. Você vai aproveitar um monte das aulas junto com os teus filhos, vai ser ótimo, Maitê. Tô vendo aqui a maioria dos conteúdos, porque é ensino fundamental, daí quase as mesmas coisas que eles estão aprendendo agora. Exatamente. E assim, ó, fora a próxima aula, na outra, daqui 15 dias, vai entrar bem essa parte do conceito da construção das operações matemáticas e você vai ser ótima, porque isso daí normalmente as mães ficam bem loucas quando entram nessa parte, que é muito diferente do que a gente teve. Porque que nem o modo de pensar dele é bem diferente, porque a professora falou, divida 15 por 3, em vez dele dividir 15 por 3, ele fez 5 mais 5 mais 5, daí deu 15. Perfeito, ótimo. Ele está raciocinando, Maite, a gente decorou a vida inteira. A Eu gente falei decorava a assim, mas é tabuada, para por isso que a gente dividir. sabia divisão. Eu falei assim, mas é para dividir. Daí ele falou assim, não, mas vai dar 15. Daí eu falei, mas não é o 15 que ela quer, é o 5. Daí ele chorou, não quis mais fazer. Judiação, ele tá certo, Maite. O nosso pensamento é um pensamento que fica buscando a decoreba da tabuada. Porque ela falou assim, é 15. Daí ela falou assim, é 15 dividido por 3. Daí ele pegou as cartinhas, daí ela falou assim, agora registra. E daí ele colocou 5 mais 5 mais 5, igual a 15. Perfeito. É isso, mas o pior é que é isso que a matemática busca. Essa relação, desculpe, teu filho está certíssimo, está errada. Daí... Né? Daí eu falei, tá bom, daí eu tive isso. que concordar, porque eu falei, pô, mas ele vai fazer, né? Falei, tá mas bom, deixa. ele tá certo. Você chega nele, dê um beijo nele e fala assim, filho, a mãe vai aprender diferente agora também. Adoro. Muito bom. Obrigada, gente, por mais uma manhã. Vixe, Maria, 11h23 do céu. 2 vídeos, pelo menos não vai ficar tão cansativo para quem tem que ver depois, que tem uma pausa de vídeos aí, né? Ok? Então, de tarefinha, vai ficar só os vídeos que eu vou postar para vocês de tarde, com a gravação das aulas, tudo certinho. Tá bom? Fiquem bem. Nossa, tá um calor, né? Tô sentindo um calorão já entrando aqui na janela. Aqui perto de casa tá quase chovendo já. Capaz, depois vem aquelas pancadas de chuva, né?